Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazer uma reflexão aqui no Salmos 46, do 1 ao 3. Eu tenho pregado essa mensagem em algumas igrejas e vou pregar aqui especialmente para o meu canal. E eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar muitas pessoas, serão edificadas ao acessar essa mensagem, em nome de Jesus. Salmos 46, do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amados irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito importante, muito poderoso, e o salmista, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele fala aqui sobre a proteção de Deus. E ao tratar da proteção de Deus, da proteção divina, o salmista ele destaca aqui alguns pontos importantes que nós queremos refletir com vocês e abençoar vocês com essa palavra. O salmista ele vai falar das qualificações do Deus eterno, Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. E ele vai falar de uma forma muito clara para nós que esse Deus é protetor do seu povo. Então vamos lá. O primeiro destaque que o salmista faz aqui, falando sobre as qualificações do nosso Deus, é que ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Irmãos, eu sempre reflito assim ao ler esse salmo, olhando para mim, olhando para nós humanos. Enquanto a Bíblia diz que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é nosso refúgio, eu olho para mim e acredito que é assim também com você, você vai se identificar, a gente vê a nossa fragilidade, a nossa impotência, mas o texto diz que Deus é o nosso refúgio. Nós temos as nossas fraquezas físicas, nossas fraquezas emocionais, nossas fraquezas morais, nossas fraquezas espirituais, mas Deus é o nosso refúgio. Então eu fico me analisando, me olhando até no aspecto físico e reconheço o quanto eu sou frágil. Se não vejamos, o maior órgão do corpo humano é a pele. E quando eu olho para a minha pele, na verdade é uma dificuldade que eu tenho um problema de pele nas pernas, eu vejo o quanto a minha pele é frágil. Uma pedrinha, qualquer coisa me machuca, me fere, e eu vejo que realmente sou pó, sou frágil, sou pequeno, sou limitado, mas o salmista vem com essa palavra, o Espírito Santo vem nos encorajar, vem nos dizer que Deus é o nosso refúgio. Não importa as nossas fragilidades, não importa a nossa pequenez, é bom saber que Deus é o nosso refúgio. É interessante a gente observar que o ser humano, acredito eu, por essa razão de perceber o quanto nós somos frágeis, o ser humano ele busca se proteger. Criamos os nossos exércitos, criamos as nossas fortalezas, aqueles que se vangloriam nos seus castelos inatacáveis, situados em rochedos inacessíveis e protegido com portas de ferros, coisas assim forte, coisas assim que no olhar humano é poderoso, mas nada disso adianta se não tivermos Deus como nosso refúgio. Então é muito bom saber que Deus é o nosso refúgio. Em segundo lugar, Deus é a nossa fortaleza. O salmista vai dizer isso. Ele vai afirmar isso, que Deus é a nossa fortaleza. Então, quando somos acuados, quando somos cercados por circunstâncias adversas,
quando somos tentados, quando somos desafiados, às vezes até pelo inimigo, quando somos atingidos por pensamentos perturbadores ou ameaçados por inimigos furiosos, inimigos violentos, encontramos em Deus o nosso castelo forte. Deus é o nosso porto seguro, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza segura. É muito bom a gente saber disso, que nós temos um porto seguro em Deus, que nós temos Deus como a nossa fortaleza, como nosso castelo forte. Os estudiosos, eles dizem que esse salmo ele é conhecido também como o Salmo de Lutero, ou seja, Lutero gostava muito desse salmo e dizem os estudiosos que Lutero ele escreveu o hino Castelo Forte baseado nesse salmo. Naquele momento que Lutero estava passando por uma dificuldade muito grande, fugia ali daqueles que queriam matá-lo, ele se refugia no castelo de um amigo e ali ele traduz a Bíblia para o alemão. Ele foi inspirado ou iluminado, melhor dizendo, por Deus para escrever esse hino de uma letra tão forte, Castelo Forte. Então, Lutero ele tinha essa convicção, essa certeza também, assim como o salmista, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus realmente é o nosso escudo, é a nossa segurança. A nossa segurança está em Deus. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em terceiro lugar, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. A palavra tribulação aqui traz a ideia de um lugar de aperto, de um beco sem saída, quando somos entrincheirados pelo inimigo, quando estamos no fundo do poço. É nesse momento difícil, é nessa hora difícil que Deus age de uma forma poderosa, que Deus está perto, que Deus estende a mão, que Deus nos ajuda de uma forma extraordinária muitas vezes. Então, quando parece que o inimigo vai prevalecer e que uma derrota fragorosa é imposta a nós, Deus ele sai em nossa defesa e nos socorre, pois ele está sempre atento e pronto em estender o seu braço forte, o seu braço onipotente para socorrer-nos. Ele sempre socorre o seu povo. Então Deus realmente é aquele amigo, é aquele pai que está sempre perto, que está sempre disposto, pronto para agir a nosso favor, para nos ajudar. Tem momentos na vida que a gente passa por dificuldades que o amigo não pode ajudar, até gostaria, mas não consegue, não tem condições de ajudar. A igreja, através da comunidade, até gostaria, se solidariza, mas não tem como ajudar. E tem hora que passa na cabeça da gente, será que fui abandonado? Será que o amigo abandonou? Será que a igreja abandonou? Mas a gente aprende aqui que mesmo se isso fosse verdade, né, um amigo tivesse abandonado, a igreja tivesse abandonado, Deus jamais lhe abandonará, jamais. Ele estará sempre por perto. O texto diz que ele é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. Não é distante, é bem presente na hora da tribulação. Então Deus está sempre conosco. E em quarto e último lugar, a gente vê no Salmo que essa proteção é do Deus poderoso. A nossa vitória vem de Deus, que nós não precisamos ter medo de nada, porque Deus está sempre disposto a nos ajudar. Então ele vai falar aqui sobre a fúria da natureza. O salmista ele passa a descrever aqui uma das cenas mais apavorantes e mais terríveis que possamos imaginar. A natureza em convulsão. Na cena a terra está transtornada por terremotos e inundações. Os estudiosos dizem, amigos e irmãos, que a paisagem da terra só muda sob as circunstâncias mais extremas e assustadoras, como terremotos, deslizamentos de terra e erupções
vulcânicas. Pois é exatamente essa cena que o salmista nos apresenta. O salmista apresenta um cenário em que os montes firmes têm os seus fundamentos minados e se derretem no seio dos mares. Na literatura hebraica, nada é mais imóvel, nada é mais estável que um monte. Para um hebreu, um monte que caísse no mar anunciaria o fim do mundo. Eles acreditavam tanto na fortaleza de um monte, na estabilidade de um monte, que se o monte está caindo, se o monte está se derretendo, se o monte cair no mar, é o fim do mundo. A cabeça do salmista, como um judeu, como um israelita, ele tinha essa ideia dos montes e dessas catástrofes que ele apresenta. Então ele está nos apresentando um cenário horroroso. No entanto, o salmista diz que o monte pode tremer, que o monte pode cair no mar, mas a fé do servo de Deus descansa em uma base mais firme, que é Deus. Nossa fé em Deus. A nossa fé, ela é uma fé sólida demais, porque a base dessa fé, ela está firmada em um Deus todo-poderoso. Nada abala a fé do homem de Deus, segundo a proposta, segundo a fé, segundo a revelação da palavra de Deus escrita pelo salmista. Nada jamais abalará, irá abalar a fé do homem de Deus, daquele que verdadeiramente acredita no Senhor. Então, o salmista ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção. A ideia aqui é que, mesmo em um mundo em que os montes sólidos e inabaláveis correm o risco de se derreterem, de serem engolidos pelos mares, mesmo nessas circunstâncias terríveis, nessas circunstâncias pavorosas, o povo de Deus não precisa temer. Em outras palavras, não precisamos ter medo da maldade dos homens, nem das catástrofes da natureza, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso é o nosso refúgio. Então, irmãos, a gente aprende aqui com este salmo que quando a natureza entra em convulsão, os homens se enchem de pavor. Essa cena que ele apresenta é para nos impactar de uma forma assim muito forte, no sentido de dizer, ainda que isso aconteça, ainda que a natureza se apresente de forma violentíssima, ele está dizendo para a gente não temer. Porque que essa cena é pavorosa, irmãos? Porque nenhuma muralha pode cercar a força dos ventos. E nenhuma barragem pode deter o mar em seu bramido. Até mesmo os montes se derretem. Então o salmista, mesmo descrevendo um cenário tão assustador, diz, não temeremos. Não temeremos. O medo que trava, o medo extremo, não. O homem de Deus não joga toalha, o homem de Deus não desiste. O homem de Deus não foge da batalha. O homem de Deus permanece até o fim. O homem de Deus serve o Senhor até o fim. O homem de Deus confia no Deus que serve, acredita no Deus que serve. As circunstâncias jamais abalará a fé do homem de Deus, da mulher de Deus. Então quero concluir, meu irmão, minha irmã, dizendo, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo nesse momento. Ah, os montes estão se derretendo, pastor. O monte do casamento está se derretendo, o monte do meu filho está se derretendo, o monte financeiro está se derretendo. Meu irmão, minha irmã, continue confiando em Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, o que está acontecendo nesse momento é algo difícil na sua vida, o salmista nos exorta, nos ensina, nos alimenta com essa palavra, nos diz, mesmo que isso esteja acontecendo na sua vida, continue confiando em Deus, porque a promessa de Deus para nós é uma promessa de bênção, de vitória. Você vai vencer, você vai
conseguir sair dessa no nome de Jesus. Então, irmãos, concluindo aqui, o protetor da igreja é o Senhor dos Exércitos. O teu protetor é o Senhor dos Exércitos. Esta é a razão para a segurança da igreja, para a segurança da sua vida, para a segurança da sua família, que verdadeiramente o inimigo será derrotado. Porque o Senhor governa os anjos, o Senhor governa as estrelas, os corpos celestes e todas as hastes celestiais. E o céu dos céus está debaixo do seu domínio. Nosso Deus é grande, é gigante, é poderoso. Como diz as crianças, né? O nosso Deus é um Deus grandão, é o Deus todo-poderoso. Esse Senhor das forças terrestres e Senhor das forças das águas está do nosso lado. Ele é o nosso aliado, é o nosso socorro no meio da angústia. Ai daqueles que lutarem contra Deus, pois fugirão como a fumaça diante do vento quando Deus decidir agir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Graças a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.